bem-vindos ao Papo de Founder. Eu quero agradecer demais a presença da Fernanda, da Mariana, que toparam bater esse papo comigo, contando um pouco da trajetória delas, contando um pouco mais da Kiro Pass. Então a gente vai poder conhecer um pouco mais sobre a trajetória das duas, a empresa, entender um pouco mais do mercado, uma oportunidade que eu queria ter mais aqui, que é conversar com mais fundadoras. Então é sempre bom trazer um pouco mais de mulheres à frente de negócios, para que a gente possa ter mais diversidade de perfis conversando aqui comigo. Então, primeiro, muito obrigado por terem topado esse papo, Fernanda, Mariana, e eu queria passar a palavra para vocês, já perguntando quem são vocês e como é que vocês chegam nesse momento da Kiro Pass. Ah, Luiz, obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer, né, Mari, a gente poder representar tantas mulheres empreendedoras. Que bom que a gente está aqui e que mais mulheres possam também ocupar esse lugar, poder compartilhar a sua jornada. Então, obrigada mais uma vez pelo convite e também agradecer toda a tua audiência que está nos acompanhando, assistindo, ouvindo. É uma delícia a gente falar um pouquinho da nossa história, a gente trocar com outros founders, futuros empreendedores, enfim. Então, é maravilhoso. E, bom, respondendo a tua pergunta, né, como é que a gente chega até aqui? Eu acredito profundamente que o empreendedorismo, ele era o caminho possível para Fernanda e Mariana, dentre das nossas inquietações, porque a gente vem de uma jornada, eu diria, tradicional. Então trabalhamos mais de 10 anos no mundo corporativo, em grandes empresas, grandes executivas, a gente cresceu para cargos de liderança muito rápido e nós nos conhecemos trabalhando, na última empresa que a gente trabalhava. Então, uma relação entre duas mulheres founders que começa de uma perspectiva profissional, de complementariedade profissional, de admiração profissional. Então, a nossa relação nasceu no mundo corporativo e a gente estava num momento bastante similar de vida também. Eu acho que algumas pessoas passam pelo aquele famoso recálculo de rota, onde a gente começa a ter as nossas inquietações e se questionar uma série de coisas, e a gente queria muito, naquele momento, colocar a nossa energia e investir o nosso tempo em algo que tivesse altamente conectado com o nosso propósito de vida, né? E a gente se questionava como a gente ser agente de transformação, enfim. E a gente estava questionando um pouco daquele status quo, querendo ter novos desafios, e também era um momento de vida que a gente acreditava ser muito alinhado com o momento de empreender, né? Então, éramos duas mulheres sem filhos, solteiras naquele momento, né? Com vidas estabelecidas, enfim. Então, a gente acreditava que era um momento da gente dar esse passo. E aí, dito isso, a educação, eu estava pensando recentemente sobre isso, eu acho que a educação nos escolheu. Porque, de alguma maneira, a educação estava impregnada nas nossas almas, assim, né? Então, a gente sabia, num primeiro momento, que a gente queria empreender, que a gente queria colocar nossa motivação, energia e toda a bagagem do mundo corporativo em algo alinhado com a gente. A gente não sabia muito aonde, e começamos a olhar para o mercado, para os movimentos fora do país, não só no Brasil. E aí, a educação nos escolheu. Eu digo isso porque, bom, a Mari tem isso nas veias, ela é filha de pedagoga e cresceu nesse mundo, e eu sempre tive muito conectada a trabalhos sociais nos meus fins de semana, que era onde eu recarregava a minha energia, e eram trabalhos sociais conectados com educação. Num desses trabalhos, num desses momentos, era algo que realmente me nutria. Eu convidei a Mari para participar de alguns projetos junto comigo, a gente começou a se engajar em construções de escola dentro de comunidades. E aí, quando você vê o poder de democratização de acesso à educação, quando você começa a entender que você pode ser um agente ali de transformação para entregar poder de escolha, é muito difícil você dar um step back, né? Porque eu acho que se você me perguntar hoje o que é luxo, eu acho que luxo é você ter o privilégio de você poder escolher aonde você investe o seu tempo, que no mundo de hoje, sem dúvida, é o nosso principal ativo. Mas é óbvio que isso é o privilégio de poucos, né? Quando a gente olha de maneira geral, a maioria das pessoas estão fazendo o que podem com aquilo que elas têm, né? Então, quando a gente, na prática, começou a enxergar o poder de olhar para a educação, né, como pensando na democratização mesmo de acesso e o que isso pode gerar de poder de escolha para as pessoas, foi a grande virada de chave em que a gente falou, é isso, né? O caminho é esse. E quando você olha quando a gente olhava para o cenário, e isso ainda não mudou, né?
O Brasil, possivelmente, acho que está atrás dos Estados Unidos, é o segundo país com mais edtechs. Quando a gente olha onde as ideias, né, estão inseridas e até o dinheiro está sendo alocado, está muito direcionado hoje, ainda, para a educação técnica e profissionalizante. E o que a gente se questionava muito é que, se a gente quer, de fato, promover uma mudança de game e tornar um futuro diferente, a gente precisa olhar para a base. Então, a gente não podia fugir, e aí, a partir disso, começa a história de Fernanda e Mariana empreendendo educação e olhando para a primeira e segunda infância. Porque é a fase, sem dúvida, mais importante do nosso desenvolvimento, do meu, do seu, da Mari, que a gente se descobre como indivíduo, que eu sou, quem eu sou, que eu gosto, quais são as minhas potencialidades, o que eu preciso desenvolver, como é que é meu lugar, né? E a gente oferecer esse acesso igualitário à educação é a possibilidade de a gente entregar para essa geração lá na frente poder de escolha. Então, Fernanda e Mariana, como empreendedoras, nascem desse ponto de partida, porque até então a gente estávamos como executivas num mundo corporativo super tradicional. Boa. Conta um pouquinho do teu lado também, Mariana. Como é que você topa esse convite da Fernanda aí e você entra nessa jornada empreendedora? É difícil não topar, né, Luiz? Na verdade, acho que nós duas sempre tivemos um perfil que eu acho que hoje, conhecendo muito empreendedor, eu acho que é quase inerente a nós, né? Um perfil questionador, inquieto, inconformado com muita coisa, né? Então a gente gosta da onde tem problema mesmo pra gente resolver, né? Na verdade. Então acho que juntou o útil ao agradável, né? Acho que a gente conseguiu unir a nossa paixão por algo que realmente nos move todos os dias. A gente que empreende, a gente sabe que não é uma jornada fácil, que é uma jornada que, na verdade, o nosso maior combustível muitas vezes é a paixão, é o propósito do que a gente está fazendo, né? Porque são muitos desafios ao longo do caminho, mas a gente conseguiu, acho que, unir essa paixão a um mercado que tem um gap gigantesco, né? Então, hoje, quando a gente olha para o cenário da educação, especialmente infantil, né, a gente sabe que 65% das crianças de hoje em dia vão trabalhar em profissões que a gente nem sequer imagina que existe, e a gente tem um despreparo muito grande, né, da própria educação básica, seja privada ou pública, de conseguir entregar isso para essas crianças. Então, como duas apaixonadas inquietas aqui, né, a gente falou, bom, como que a gente vai resolver esse problema, né, como a gente pode ser uma solução onde a gente entrega uma educação do futuro, uma educação de qualidade, né, para essas crianças de forma democrática. Então, foi a união, acho que, desses dois fatores, e aí é difícil, né? É difícil a gente não topar um convite desse. Então, a gente também, que é uma característica minha e da Fê, acho que desde então a gente teve essa coragem, que a gente sabe como é difícil de você muitas vezes sair de um ambiente corporativo, executivo, né, que você tem aqui aquele pacote super estável para construir uma coisa do zero, não é fácil dar esse passo, né, a gente sabe muito bem, e a gente então, mas a gente entendia que a gente tinha que dar esse all-in, e foi o que a gente fez, né, para construir a Kiddle. Cara, muito bacana. E aí, um fato curioso, eu estava fazendo as contas aqui, 20 anos atrás eu comecei não, já estava no meu segundo ano dando aula, fui professor durante 6 anos, então a educação é um mercado que eu sempre gosto de acompanhar, de saber o que está acontecendo, principalmente quando muda o momento, de fato, de tecnologias que influenciam a educação, muda-se as gerações, né? Então, a gente está vendo hoje novas gerações que têm influências muito diferentes do que a gente teve em algum momento na escola, e isso, óbvio, cria novas camadas, tanto de oportunidades quanto de desafios para a educação, né? Então, quando eu comecei a ler aqui sobre aquilo, eu fiquei, cara, tem um negócio legal para gente entender, para gente aprofundar, e eu acho que para as pessoas que estão assistindo a gente não só entenderem a partir da ótica da educação conceito, mas também da ótica negócio em educação, né? Então, a educação no Brasil, fazendo esse recorte de soluções de tecnologia, é um mercado que, e aí fazendo outro recorte de tempo meu, eu estou empreendendo startups desde 2013,
Então, imagina que a gente está fazendo 13 anos aqui de um momento de mercado, um recorte onde a educação sempre foi um dos mercados mais interessantes para criar soluções no Brasil. Só que durante muito desse tempo, a gente via soluções para a educação complementar, né? Educação profissional, caminhos de educação para além da escola, profissionalizante, etc. A gente vê poucas soluções olhando para a primeira camada de educação, né? Educação nos primeiros anos. E eu acho que é aqui que a coisa começa a ficar interessante quando a gente fala da Kiro Pass. E eu queria voltar para vocês agora, para a gente aprofundar no negócio, vocês contando o que motivou a Kiro, a Fernanda já trouxe um pouco, mas o que motivou ser esse recorte da educação e como foram os desafios iniciais, né? A gente imagina que os primeiros passos, não só pela mudança de sair de um ambiente corporativo para começar a empreender, mas os primeiros passos de fazer esse negócio entrar no mercado, fazer esse negócio dar os primeiros passos, tenham sido grandes desafios e grandes aprendizados. Então, vamos começar daí. O que é que motiva a Kiro ter esse foco e quais foram os desafios iniciais? Acho que o que motiva a Kiddo ter esse foco é, sem dúvida, ver o tamanho do buraco que existe hoje na educação infantil, né? Acho que primeiro a gente ter essa paixão pela educação infantil, né? Como a Fê falou, eu tenho esse olhar, né, da minha família. Minha mãe teve escola e berçário a vida toda. E a gente, com o trabalho filantrópico, enxergar o poder de transformação que você tem dentro desse período que é tão crucial para a formação neurológica, para a formação como indivíduo dessa criança, né? E muitas vezes da gente conseguir chegar em camadas de crianças, né, e de famílias, consequentemente, que quando elas olham para o futuro, elas têm muito pouca pista para conseguir enxergar um futuro possível, né? Quando a gente fala de democratização da educação, você fala de uma transformação muito profunda que muitas vezes você consegue levar para famílias e para crianças que não tinham sequer o sonho de exercer uma função ou de construir alguma coisa por si. Então, é um futuro muito nebuloso, né? A gente fala aqui na Kiddo que uma motivação nossa é a gente conseguir levar o poder de escolha para essas crianças, né? Então, e a gente ouve muito isso das famílias, o quanto a gente devolve a esperança num futuro onde essa criança pode ser ou pode vir a ser o que ela quiser. E muitas vezes, quando a gente fala do Brasil, que 85% das nossas crianças estão em escolas públicas, né? A gente tem crianças aqui que muitas vezes não conseguem nutrir esse sonho, não conseguem ter acesso a áreas até de ensino e de áreas diferentes de desenvolvimento que muitas vezes se tornam grandes paixões a partir de quando ela conhece e se reconhece naquele lugar, e que antes era, possivelmente essa criança passaria muito longe desse acesso, né? Então, dando exemplos do mercado, por exemplo, que é um mercado que vem crescendo muito, que é o mercado de STEM, né? O mercado de programação, de engenharia, robótica, enfim, que para muitas crianças isso é muito longe. Hoje a gente consegue trazer mais para perto e muitas vezes vira o grande sonho dessa criança lá na frente se tornar um possível desenvolvedor, ter a sua própria startup, ter a sua própria empresa ou construir um próprio projeto a partir de então. E óbvio, Luiz, que assim, falando de desafio, são inúmeros, né? Acho que a gente começou com os pedágios tradicionais do mercado, né? A gente lá atrás, as duas com uma formação muito, muito grande dentro da área de desenvolvimento de negócios, né? Um olhar voltado a marketing, enfim. A gente tinha muito esse core, essa experiência de colocar um negócio em pé, mas a gente não tinha o braço de desenvolvimento, o braço de tecnologia, né? Que eu acho que isso é a dor de muitos empreendedores no Brasil. E aí, muitas vezes, você tem que trazer um time complementar. A gente sofreu muito nesse começo, porque é muito difícil você tem uma área que é o coração da empresa, né? Que é o digital, que foi como a gente decidiu fazer para conseguir dar vazão e escala ao projeto. Mas a gente acabou sofrendo muito nesse caminho. A gente contratou
agências, né? A gente já contratou depois uma pessoa para estar dentro de casa junto com a gente, e aí a gente teve términos de contrato ou situações em que a gente passou uma situação super complicada no começo da operação, de uma pessoa que estava trabalhando com a gente, né, desenvolveu o projeto e um pouquinho antes da gente lançar a primeira versão da Kido, essa pessoa desapareceu, o projeto todo. E a gente não tinha experiência nesse mercado, a gente não conseguia, né, a gente nem tinha acesso ao que ele estava desenvolvendo, porque estava dentro do repositório, e a gente perdeu tudo do dia para a noite, teve que começar, acho que se eu estou contando bem, né, Fê, aqui acho que a gente teve que começar umas 3 vezes de novo essa parte de desenvolvimento da plataforma em si, o desenvolvimento tecnológico da solução. E aí acho que passa por caminhos também de construir a operação comercial, a conseguir entender o ICP, quem vai ser o pagador dessa conta, né? Como a gente vai conseguir escalar isso financeiramente para que a gente consiga ter, né, pessoal, a gente sabe aqui como empreendedores o fôlego, né, financeiro para a gente conseguir fazer esse negócio ganhar corpo suficiente para ele começar a se pagar sozinho. Então, são várias etapas que a gente passa ao longo do processo de construção. Fica muito mais fácil listar, na verdade, os desafios do que as vitórias nesse começo, né, gente? Para ser bem honesta, eu acho que isso é muito legal a gente falar, porque, na minha visão, muitas vezes faltam conversas honestas entre empreendedores, faltam essa conversa vulnerável para a gente. Você vê muita gente olhando, putz, unicórnio chegou lá e tal, mas assim, a gente precisa falar mais sobre a peleja, o caminho que é para você conseguir chegar lá. Porque muita gente desiste porque fala, putz, não estou fazendo certo. E não, praticamente todo mundo passa por as mesmas coisas, né? Então, é um caminho realmente cheio de desafios aqui. Muito legal, muito legal. Fernanda, para também você trazer um pouco dessa tua percepção desses passos iniciais, eu acho muito bacana, Mariana, essa transparência que você tem em colocar algo que geralmente não se fala publicamente quando a gente se posiciona como fundador, fundadora, que são os desafios do dia a dia que todo mundo enfrenta, né? Todo mundo vive, mas que parece que não pode ser contado, não pode ser compartilhado, essas dores, essas dificuldades. Essa experiência que você viveu com o desenvolvedor, eu vivi. Muito parecido, algo muito parecido. Dizem que é um pedágio, né, Luiz? Eu já ouvi falar assim, vocês já passaram por isso, então o primeiro pedágio já foi. É isso aí. E para você ter uma ideia, eu estava falando que eu comecei a empreender startup em 2013. Em 2014, que foi mais ou menos quando isso aconteceu, eu lembro até hoje que eu escrevi um texto que o título era... Hoje talvez ele não faça muito sentido, porque a gente tem aí desenvolvimento com IA, não sei o que, tudo mais. Mas em 2014, eu escrevi um texto que o título era assim: Como criar uma startup sem um CTO. Porque foi exatamente depois desse momento que a gente teve muita dificuldade com o desenvolvedor, nesse período de lançamento, já foi, no nosso caso foi pós-lançamento, ou seja, a gente já tinha cliente, já tinha uma responsabilidade. Como você fazer isso sem essa figura e como ter essas conversas difíceis que você colocou muitas vezes com sócias e sócios. Então, Fernanda, voltando para essa fase inicial, conta também como foi, na tua percepção, a construção dessa primeira camada de maturidade enquanto empreendedora para dar conta desses desafios, para entender que existe sim esses aprendizados que nem sempre são em momentos positivos, mas que são necessários para você criar primeiras conexões. E aí eu queria que você trouxesse, na tua visão, como é que foram ali, e aí pegando o gancho da Mariana, definição de perfil de cliente, como é que foram as primeiras vendas, como é que foi trazer esse primeiro cliente para a Kido Pass? Conta um pouco agora, já que a Mari trouxe essa visão do pré-lançamento, fala do pós. Primeiros dias pós-lançamento, quais foram as tuas percepções nesse momento? Muito legal, né, tudo que a gente tá falando, porque eu acho que é isso, você tá falando de desafios e, assim, a minha sensação é que o maior desafio de um empreendedor é sempre o que ele está inserido naquele momento. Porque nós somos
eu acho que o nosso principal papel como empreendedor é resolver problema, é ser um solucionador de problemas, né? E não falando isso de uma maneira negativa, mas é isso, né? Então, a gente costuma dizer aqui na Kido que o mais importante é errar rápido, a gente vai errar. Né? Então, quando você tem um propósito, está muito conectado ao teu propósito, ao porquê, e você tem quase que esse inconformismo, isso muda o jogo, porque as coisas vão dar errado. Tem uma hora que você vai estar no topo, é uma montanha-russa, e você não pode se distrair nem quando você está no topo e nem quando você está embaixo, quando você está em queda livre. Né? Você tem que estar muito conectado ao porquê que você está fazendo aquilo. Porque você vai bater em porta errada, você vai procurar pagador errado, e você precisa ter sangue frio de identificar aquilo, de falar, tem alguma coisa onde está errado. Ou o meu produto e serviço não atende essa dor, ou essa dor não existe, ou eu estou batendo na porta errada. Então, é muito mais você sempre se questionar se você está colocando a tua energia no lugar certo. A gente fala muito sobre isso aqui na Kido. A gente está colocando energia no lugar certo. Porque investir é além de grana. E claro que grana faz toda a diferença, né? Mas é onde você coloca a tua energia e o teu tempo. É muito precioso o teu tempo como empreendedor e em momentos iniciais como esse, né? Então, a gente enfrentou uma série de desafios. Claro que o fato da gente não ter uma sociedade com alguém que tivesse todo o conhecimento de tecnologia foi muito desafiador, mas assim, a gente chega também para empreender com uma cabeça de que, putz, a gente tinha muita gente embaixo da gente, trabalhamos em multinacionais, aquela coisa toda, e o empreendedorismo fez a gente colocar o pé na realidade e a gente se reinventar até hoje, todos os dias, né? Então, a gente tem se reinventado profissionalmente, com certeza. Eu me admiro muito mais profissionalmente hoje, e a Mari eu tenho certeza que também, mas não porque a gente só acertou, porque a gente errou pra caramba, né? A gente foi encontrando uma série de desafios, mas a gente sempre muito conectados a esse propósito. E então, acho que aqui tem uma curiosidade quando você fala primeiros clientes, primeiro momento. A Kido, ela não era, né? Então, a gente faz essa migração, só para fazer uma linha do tempo muito rápida. A gente sai do mundo corporativo no final de 2018, 2019. A gente, então, fica naquela coisa, quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha aqui que a gente faz, e como a gente é muito fazedora, a gente colocou pasta embaixo do braço e começou a ir atrás de clientes e parceiros sem ter nada de tecnologia. Zero. Assinar contrato sem, que é aquela, eu acho que é a disposição e a coragem, né? Então, a gente tinha papos muito, muito honestos, então a gente foi para cima. A gente sempre identificou o nosso pagador, né? E a nossa estratégia sempre foi ir para uma estratégia, e num primeiro momento puramente B2B, porque a gente queria encontrar um pagador para essa conta, e num primeiro momento o pagador que a gente imaginava eram os RHs de empresas, né, por todo o cenário que se vive, a gente vinha dentro do mundo corporativo, a gente via todo o cenário, então a gente, né, os temas cada vez mais aquecidos, temas de equidade de gênero, de criação de ambientes pró-parentalidade, de criar ambientes onde essa mulher possa e queira estar, era um ponto pra gente. No primeiro momento a gente falou, putz, agora a gente pode empreender porque a gente não tem filho. Por que a gente não poderia empreender se a gente já tivesse filho, né? Mas a gente o mundo corporativo nos condicionou a essa mentalidade. Vocês estão prontas para o próximo passo? Mas o que você está planejando na sua vida pessoal? Né? Então, a gente olhava para a educação, para as crianças, olhava para as famílias, a gente se conectava com a dor dessas famílias que, sem dúvida, o momento mais desafiador de uma rotina familiar é o momento que a criança está fora da escola, está desassistida. Essa mãe, de forma geral, que são as líderes do lar hoje, né, em sua maioria, estão trabalhando fora de casa, e o que eu faço com esse tempo? Né? E aí são problemas além de problemas econômicos, né? São problemas sociais, questões de rede de apoio, de locomoção. O Brasil não são só os grandes centros, que também já têm desafios enormes de cidades cada vez mais verticalizadas e violentas e tudo mais. Então, a gente se conecta com essa dor e a gente fala, cara, vamos atrás das empresas para a gente prover aplicativo, uma tecnologia onde esses pais têm uma série de pools de atividade para conectar essas crianças quando elas não estão na escola. E aí, olhando o desenvolvimento integral. Então, não só a parte de atividades físicas, mas atividades culturais, atividades educacionais. Então, a Kido nasce para essa perspectiva. A gente vai atrás desse pagador, que são as empresas, e aí a gente teve uma curiosidade muito engraçada que neste primeiro ano a gente participou de um programa de aceleração que chamava Planeta Startup, acho que foi o primeiro reality show de startups, e era muito engraçado porque a gente precisava de 3 pessoas para se inscrever no programa, só que a empresa só era Fernanda e Mariana, não tinha uma terceira pessoa.
E aí a gente contrata uma pessoa de tecnologia, e aí isso tinha acontecido, a pessoa tinha assumido com o nosso projeto, a gente contratou uma pessoa uma semana antes de participar do programa, porque a gente precisava levar um terceiro elemento pra gente. E aí a gente olhava para os empreendedores, que é isso, também não se assustar no cenário, né? Porque a gente olhava e era um era Forbes Under 30, o outro não sei quantos anos, já empreendeu em vários lugares, e a gente ali, né? E aí a gente falou, bom, vamos botar, porque a gente precisava se inserir no ecossistema. As pessoas precisavam pelo menos saber quem era a Fernanda e Mariana, né? E a gente, dentro das probabilidades, que não eram maiores, mas as coisas começaram a caminhar bem, a gente de 1.000 foi para 100, foi para 30 e chegou na grande final, como uma das 5 maiores startups inovadoras do Brasil, com uma ideia, basicamente, né? Então a gente sai do planeta startup e, de alguma maneira, a gente começa a se conectar com essas pessoas e começa a assinar os primeiros contratos. A gente assinou contratos com grandes multinacionais. Isso, final de 2020. A gente tinha contrato com 3 grandes multinacionais para entregar a KiddoPass como um benefício corporativo. Então, eles pagavam e distribuíam isso para os seus colaboradores. Um benefício que olhava para aquele colaborador além dele como indivíduo, para a família, então como um suporte de assistência mesmo familiar, tanto que a gente denomina a Kiddo hoje como uma family tech e não como uma edtech, porque a gente vem endereçar a principal dor de uma família, a gente vem, além de ter um apelo extremamente focado em educação, a gente extrapola isso para um apoio familiar, para a rotina, tornar essa rotina mais viável possível. E aí, Luiz, o que aconteceu foi que a gente assinou os primeiros contratos ali no começo de 2020 e a pandemia chegou. E aí as crianças nem podiam ir para a escola, quanto mais fazer atividade fora de casa, porque neste momento aqui não eram atividades presenciais. E a gente perdeu todos os contratos, do dia para a noite. Então, de março para abril, a gente perdeu todos os contratos e a gente tinha alternativas. A gente sabia que a gente precisava sobreviver e precisava ter uma grande virada. Mas a pandemia fez com que, como a gente tinha muitos parceiros que proviam essas atividades e eles estavam à beira da falência, muitos deles foram à falência, né? A gente entendeu que, uma vez que o nosso core era tecnologia, a gente precisava trazer uma solução para que eles pudessem sobreviver nesse período. Então, a gente transformou atividades offline em atividades online. A gente começou a conectar as famílias a uma rede de parceiros através das telas. E aí, como é que a gente chegou nas empresas? A gente se conectou com grandes grupos que apoiam a parentalidade dentro de empresas e a gente falou, a gente está aberto a disponibilizar de forma gratuita a KiddoPass para todas as empresas que se comprometem com o movimento Mulher 360, que são signatárias e comprometidas com esse movimento, né, de tornar os ambientes corporativos ambientes mais saudáveis para mães. E a gente oferece, então, de forma gratuita até o final da pandemia. E aí, a partir de então, a gente entra dentro de grandes empresas, né? E começa a prover a Kiddo. E aí, a gente entende o poder da gente transformar um produto offline em um produto online, onde a gente ganhava uma escalabilidade absurda, mas a gente entendeu, acima de tudo, que a tecnologia podia ser um grande aliado. Que o grande lance era o que a gente faria. Então, ali a gente entendeu que a gente precisava ir na contramão. Que o tempo de tela é importante, que o ambiente digital ele é um desafio, mas nós, como adultos e como sociedade, nós somos responsáveis por criar ambientes seguros para as crianças no on e no off. Então, não dá para a gente se contentar do que tipo é um ambiente inseguro, de extrema vulnerabilidade, os conteúdos são horríveis, e o que a gente vai fazer com isso? E foi a nossa grande virada de chave. A gente entendeu que a gente queria olhar para isso, enfrentar este problema de frente e trazer uma solução através da tecnologia. Então, a Kiddo se transforma nesse momento como uma plataforma onde olha a tecnologia como aliado, que obviamente se preocupa com o tempo de tela, mas que, acima de tudo, promove um ambiente seguro para as crianças se desenvolverem. Um ambiente fechado, sem anúncios, sem contato com desconhecidos, com todo o conteúdo curado para essas crianças, olhando para o desenvolvimento integral dessas crianças. A gente costuma dizer que na Kiddo é o seu filho, né, seguro online e você tranquilo. E como uma ferramenta de apoio, né, para a vida real dessas famílias que são muito desafiadas. Uma parcela muito pequena da nossa população tem acesso a atividades fora do período que elas estão na escola, com um contraturno escolar ou até mesmo um período integral. Isso não é uma realidade do Brasil.
né? Então, essas crianças acabam estando em ambientes de extrema vulnerabilidade, não só online, offline também. Então, a gente vem como um suporte para essas famílias, como uma ferramenta para transformar esse tempo de tela dessa criança, transformar esse tempo de tela passivo num tempo de tela ativo, num tempo de tela que desenvolve, que se conecta com os interesses dessa criança e que democratiza o acesso à educação do futuro, né? Que ultrapassa os hard skills e apresenta essas crianças para soft skills, trabalha desenvolvimento socioemocional, enfim. Então, a gente foi, acho que esse é o grande lance do empreendedorismo, é você entender que cada desafio, ele te apresenta uma oportunidade. Até 2020, quando tudo isso aconteceu, a gente estava em bootstrapping, ou seja, só saía dinheiro, não entrava nada. A gente estava desde 2018 nesse processo, então a gente estava sem fôlego nenhum, sendo muito honestas. Então foi um momento que, assim, é agora ou nunca. E as pessoas olhavam pra gente e falavam: vocês nunca vão conseguir investimento em 2020, em plena pandemia, com um produto para criança. Assim, esquece, né? E a gente fez a nossa primeira rodada. Nosso primeiro investimento chegou no final de 2020, no primeiro ano da pandemia, quando a gente fez essa grande virada, olhando o maior desafio ali e fazendo uma transformação de produto e se conectando com a dor real e entendendo a potência ali que a gente tinha de expandir acesso. Né? Então foi a primeira grande virada. A gente tem depois uma outra virada que é legal, depois acho que a Mari compartilhar, que é essa de canal, de encontrar esse payer. Mas, enfim, a Kido, ela é esse grande B2B, B2C, né, de recorrência. Então, a gente tem essa empresa, esse pagador, que ele mudou um pouco ao longo do caminho, né? Hoje a gente não é um benefício corporativo, mas no começo da Kido a gente era um benefício corporativo, mas sempre com a perspectiva de um pagador que distribui a Kido para as famílias que chegam até nós sem necessidade de ter nenhum desembolso ou né, para poder ter acesso a todo esses conteúdos e esse ambiente seguro digital aí para as crianças. Então, acho que é um pouquinho desses primeiros passos, desses primeiros momentos. Legal, legal. Cara, tem muita camada de informação importante na fala de vocês duas agora. Especialmente dessas viradas, desses aprendizados, de entender quem de fato é cliente, entender qual de fato é o valor que eu vou entregar na ponta ali, que óbvio, as crianças passam a ser o ponto focal, mas a família, ela precisa estar abraçada de alguma forma, né? E vocês vivendo isso no dia a dia já devem ter percebido que, principalmente famílias que estão com os primeiros filhos e filhas, a educação infantil precisa ser tanto para as crianças quanto para os pais, né? Então, assim, é preciso também educar a família para lidar com a criança, especialmente num momento onde, e aí a Fernanda trouxe muito bem, o tempo de tela é um dos grandes desafios, né? Então é muito fácil, entre aspas aqui, você dá uma tela para uma criança que ela para tudo que ela está fazendo e ela foca naquilo, só que ao mesmo tempo você está criando uma série de questões que para depois você corrigir é muito mais caro do que aquela tela que você botou para usar, né? Então, eu acho que essa curva de aprendizado também é importante. E aí eu queria, Mari, voltar para você, trazendo, na verdade, duas perguntas em uma. Pegando o gancho do que a Fernanda trouxe ali no final, sobre ter levantado uma primeira captação, a gente entende que, e aí eu não vou entrar no mérito até do que a Fernanda falou, de tipo, muita gente falou naquele momento que não se pegaria investimento. Eu entendo isso, eu sei exatamente como é que essas coisas acontecem. Mas aí, Mari, traz as duas perguntas que eu quero trazer para você. Primeiro, o processo de captação e o impacto dessa captação nesse passo que vocês deram na primeira virada que a Fernanda trouxe. E o segundo passo é o que é que desse momento traz a Kiro Pass para o que ela é hoje. E aí, Mari, eu queria que você terminasse, ou durante a sua resposta, você colocasse a gente no contexto de o que é a Kiro Pass hoje. Eu acho que vale agora, dado essas viradas, a gente entender. Hoje, a Kiro Pass está em que momento? Então, conta um pouco dessa trajetória de investimento até onde a gente está hoje. Maravilhoso. Bom, enfim, acho que não tem como. Eu quero muito trazer transparência na minha fala, acho que isso é muito importante no canal que a gente tá.
E contar também, né, que esse processo de captação não é um processo fácil, né, ele é um processo que, honestamente, ele exige muito emocionalmente do fundador. Nesse caso, eu e a Fê, a gente se divide de formas diferentes dentro da operação, né, então a gente, até hoje, a gente faz isso, né, então a Fê, ela olha para tudo que é experiência, né? Então a Fê, ela olha para o cliente da hora que ele entrou dentro da Kiddle para frente, e eu sou a expansão. Então eu estou olhando para tudo que é da porta para fora do negócio, né? Como levar a Kiddle para outro nível, como expandir a nossa atuação, como e aí eu brinco que é muito legal porque a gente conciliou os nossos perfis, né? De pessoas mesmo, as skills que a gente tem. Eu brinco que o meu papel é abrir caminho e botar as coisas para dentro, e a Fê é a pessoa que pega a coisa, bota no colo, organiza e faz ela crescer ali, né? E vai alimentando para ela crescer. Então a gente se dividiu dessa forma, e a parte toda de captação, ela ficou sempre comigo. Então eu acabei tocando as duas rodadas que a gente fez ao longo desse caminho. A primeira rodada foi uma rodada que a gente tocou essa rodada muito de forma síncrona com esse perfil, com esse momento que a gente estava na TV, né, falando da Kiddle e tal. Foi uma coisa que para a gente foi importante, para a gente ganhar visibilidade, né, para a gente conseguir falar em voz alta o que era que a gente estava tentando construir ali. E eu acredito hoje em dia, né, olhando o nível de gratidão que a gente tem para as pessoas que acreditaram na gente naquele momento, porque a gente tinha muito pouco, né? A gente tinha uma vontade incessante de fazer aquilo acontecer. Então, eu realmente acredito que eles investiram muito mais em mim e na Fernanda do que, tipo, no que era a Kiddle, porque a Kiddle ainda era meio amorfa, né? Ela tinha um propósito muito grande por trás, mas a gente, para ser muito honesta, a gente não tinha uma tese super bem desenhada de como a gente faria aquilo de fato acontecer, tanto em produto quanto estratégia de vendas, enfim. Só que acho que eu e a Fê, a paixão que a gente carrega até hoje, né, na nossa fala, né, de quando a gente fala de Kiddle, a gente ouço isso desde cliente até colaborador, até, enfim, ela tem tanta paixão e tanta verdade, tanta vontade, né, que as pessoas não ousam muito duvidar da nossa capacidade de execução. Então, no fim, acho que foi um pouco isso. A gente fez uma primeira rodada de mais pessoa física mesmo, né? Então a gente teve ali por volta de 7 investidores que colocaram cheques menores aqui na nossa operação. A gente teve um investidor muito importante, que é uma pessoa aqui do mercado financeiro, que investiu na gente por um propósito pessoal, familiar mesmo dele, né? Ele estava no momento ali, tinha tido seu primeiro filho, estava indo para o segundo filho, né? Ele e a esposa olharam toda a tese da Kiddle e falaram: meu Deus, tipo, é isso que a gente quer deixar para o mundo. Então, acho que o que trouxe essa nossa primeira rodada, que não foi uma rodada fácil, tá, pessoal? É muito importante falar isso. E foi uma rodada também comigo muito inexperiente a construir uma rodada, então teve muito pouco planejamento, né, estudo, enfim, eu fui batendo na porta de um monte de gente ali, e a gente teve o privilégio de um conectar o outro e trazer outras pessoas pelo propósito do negócio. A gente acabou fechando a primeira rodada no começo de 2020, né, que sem dúvida essa primeira rodada foi o que deu fôlego para a gente continuar, porque, pessoal, né, a gente sabe muito bem quem está sobrevivendo desde 2020, a gente sabe muito bem o que foi 2020, 2021 e até 2022, né, acho que a gente viveu aí anos de muitas incertezas, né, mesmo quem tinha muita certeza no mercado, teve que rever produto, estratégia, ICP, enfim, todo mundo passou por um processo muito delicado, e essa primeira rodada foi isso pra gente. Foi o fôlego para a gente continuar e para a gente conseguir trazer, acho que para dentro as primeiras pessoas para o time. Então, a primeira contratação que a gente fez foi uma pessoa para liderar a área de tecnologia. Então, por muito tempo fui eu, a Fernanda, essa pessoa, tipo, basicamente na operação. E a gente se dedicou muito nesses primeiros anos, honestamente, ao produto.
A gente estava muito preocupado em ter um produto muito bom, porque não é fácil você vender para criança, para família. Eu falo que né, eu estou com a minha bebê nesse momento gerando a minha primeira bebê aqui, e a gente sabe o quanto você tocar em algo tão valioso dentro desse público, ele tem uma sensibilidade muito grande, então a gente precisava muito walk the talk, né? Tipo, a gente tá falando que a gente quer construir esse ambiente seguro para criança, a gente tá falando que a gente vai trazer a ludicidade e o entretenimento para a tela, como a gente vai fazer isso? Então, a gente começou a construir uma plataforma, né, que num primeiro momento, lá em 19 e 20, ela era como se fosse um Gym Pass de aulas e atividades para crianças, onde a gente tinha os estabelecimentos parceiros terceirizados, todos, né, a gente tinha mais de 300 estabelecimentos cadastrados na Kido e as crianças iam fazer essas atividades dentro desses locais. Não preciso nem contar que essa história do presencial acabou muito rápido com a chegada da pandemia. A gente teve que muito rapidamente, e eu acho que esse foi o primeiro ponto importante da rodada, dar para a gente o fôlego para a gente transformar um produto que antes era era um híbrido, né? A gente tinha a plataforma, mas as experiências das crianças eram estabelecimentos externos à Kido, né? Então, estabelecimentos parceiros. E a gente teve que transformar isso em produto digital. E eu lembro que a gente fez um trabalho absurdo ali, acho que foram 45 dias quase sem dormir, sem respirar, sem comer, onde a gente ficou, assim, aficionados nesse tema para a gente falar como que a gente vai fazer isso, né? E a gente construiu uma primeira versão da Kido, que chamava na época Kido Play, que era uma versão onde a gente tinha aulas gravadas, né, e também atividades ao vivo ali, então a gente trouxe alguns parceiros que estavam a fim de entrar no ambiente digital, e a gente foi construindo uma primeira versão do produto, mas assim, ainda assim, sem, cara, estratégia de plano, de precificação, a gente estava muito pouco olhando para isso. E aí, a gente focou muito em produto, e é isso, né? Começou a pista apertar ali de grana pra gente, enfim, em 22, a gente já com um produto muito bem desenhado, então a gente saiu do Kido Play, a gente construiu o que a Kido foi se tornando, né? A gente evolui todo o tempo, mas ela foi se tornando uma plataforma de aulas e atividades para crianças, né? Com foco, num primeiro momento, das experiências ao vivo, interativas para as crianças. Então, hoje a gente é detentor da maior grade de aulas e atividades para crianças que olham para o contraturno e para o extracurricular, né, não só do Brasil, mas da América Latina. Então, a gente tem uma grade super extensa que consegue endereçar esse período, seja o período da manhã, da tarde, enfim, então encaixando em rotinas diferentes das crianças, com diversas áreas de desenvolvimento para essa criança. Então, a gente olha desenvolvimento físico-motor, com atividades físicas, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento linguístico e socioemocional. Então, a gente entrega essa possibilidade dessas aulas e atividades complementarem a grade básica de educação, entregando competências e habilidades que são importantes para o futuro, né? Então, desde balé, inglês, né, aula de Minecraft, que dentro do Minecraft essa criança vai ter acesso um pouco ao empreendedorismo, a gente fala de educação financeira dentro do Roblox, então a gente vai costurando coisas dentro dessas atividades. Mas o que aconteceu? Chegou em 2022 e né, começou a bater na porta o desespero, porque a gente precisava expandir time, a gente precisava monetizar isso, né? Então, a gente resolve abrir uma segunda rodada, né, com uma tese já inicial, a gente já, num primeiro momento, começando a ter mais cliente como benefício corporativo, e aí a gente abre uma segunda rodada, que aí já foi uma rodada muito mais pensada, né, então a gente foi estudando os venture capitals, a gente foi estudando que tipo de investidor a gente precisava naquele momento, né? E aonde a gente ia achar, a gente começou a estudar as teses dos venture capitals, estudar onde a gente poderia ter mais adesão. A gente foi também, ao longo de um dado tempo anterior,
começando a nutrir, mandando informação, fazendo reunião mais no intuito de se conhecer. Então, a gente fala hoje em dia que construir uma rodada é um processo de planejamento mesmo, de você sentar, entender quem são essas pessoas possíveis, de você muitas vezes acessá-las antes de você abrir uma rodada, para elas saberem quem é você, né? Conseguirem sentir quem é você como fundador, como empreendedor. Você ir nutrindo elas com a evolução do teu negócio antes, que é um namoro mesmo, né? É um namoro para depois virar um casamento. E aí, em 2022, a gente abre uma segunda rodada, muito objetivando essa parte de monetização e da construção de uma máquina de vendas, enfim. E a gente faz uma rodada com a participação da Domo liderando essa rodada, né? Tem Bossa também envolvida, e a gente tem Core Angels, que é um grupo de investidores voltados para a educação e impacto social da Europa, né? Então, eles investem em várias startups globais, mas, enfim, eles ficam mais focados ali, eles ficam localizados na Europa. E essa segunda rodada foi a rodada que ajudou a gente chegar onde a gente está hoje, né? Então, a gente nunca tirou o pé do produto. O produto, ele é nosso principal foco, mas a gente começou a injetar dinheiro em estruturar mais o nosso plano de marketing e de vendas, efetivamente. E aí a gente começou a também trazer mais pessoas para o time, que eu falo que, cara, ser fundador e ser empresário ali, tá no dia a dia, é muito punk, porque você tem 50 abas abertas, né? E aí, muitas vezes, você não consegue sequer parar e olhar para uma coisa simples, para você diagnosticar o problema que você tem e saber resolver. E foi uma coisa muito básica que a gente fez ali em final de 2023, começo de 2024, que foi quando a gente parou e olhou para todos os nossos números, funil de vendas. A gente falou, cara, estamos trazendo tantas empresas, nossa taxa de conversão é minúscula, nosso ciclo de venda tá de 180 dias, então 6 meses para você conseguir fechar um contrato. Para a gente conseguir pagar a conta da empresa, a gente precisaria estar fechando tanto, enfim, a gente teria que ter uma equipe de tantas pessoas. Eu olhei para Fernanda e falei, cara, tipo, essa conta não tá fechando, a gente vai ter que mudar de canal, não vai ter o que fazer. Então, a gente começa... E aí, junto com isso, acho que teve uma coisa muito importante, que eu acho que é um dos maiores ensinamentos que eu tive ao longo do caminho, cara, é o quanto a gente não tem que levar o nosso produto como uma verdade absoluta, ou a nossa tese como uma verdade absoluta, porque o mundo muda. Muitas vezes, a hora que você cresce, você começa a ouvir mais teu usuário, e aí você começa a entender, como a gente estava falando, que o nosso produto não é um produto de educação só, ele não é um produto para criança, que ele entrega uma camada muito importante para pais, mães e responsáveis. Então, a gente é um produto de família, né? E ao longo do caminho, a gente também foi trazendo o quanto é importante a camada do entretenimento colado com a educação. Eu brinco porque hoje, aonde a criança quer estar, não é onde o pai quer que ela esteja, né? Existe essa diferença de equação. Então, como você pegar uma criança que está autônoma durante esse período que ela não está na escola, que o pai normalmente não está junto, e entregar um ambiente que ela queira estar, e ao mesmo tempo entregar para o pai a tranquilidade de que ela está num ambiente seguro e educativo e positivo. Então, a gente foi começando no produto a criar essa posicionamento de plataforma de entretenimento educacional. Então, do modus operandi, de metodologia e da forma como essas atividades eram costuradas. E a gente fez uma mudança muito legal, que foi a gente se posicionar não mais como uma edtech, mas como uma family tech, e a gente criar a vertical de assistência familiar. A gente fala, cara, na verdade a gente é um produto que ajuda a dinâmica da família, que resolve uma dor latente hoje das famílias. Quando a gente fez esse movimento, Luiz, a gente, sem saber, tá? E eu vou assumir aqui esse lado, eu poderia aqui super defender que foi uma coisa super pensada. A gente bateu na porta de um mercado que a gente não conhecia, que foi o mercado de massificado e o mercado de SVAs, né? De serviços de valor agregado. Que é um mercado onde, na verdade, o teu produto ou o teu serviço, ele é plugado a outros produtos e serviços protagonistas, né? De forma que ele chega como uma feature
para complementar a entrega de um produto ou de um serviço. Então, vou dar um exemplo aqui do mercado de provedor de internet, né? Você tem lá o teu plano de internet, você está comprando a internet é o serviço principal, mas você dentro do pacote recebe um streaming, você recebe um antivírus, você recebe, enfim. Quando a gente fez esse posicionamento de assistência familiar, a gente abriu um mundo pro mercado de provedores e para o mercado massificado como um todo. E hoje, né, aqui entregando aqui o finalmente, para vocês terem uma ideia, a gente terminou 2024 com 45 mil famílias cadastradas na plataforma. A gente está batendo nesse momento quase 2 milhões de famílias dentro da plataforma, então a gente cresceu mais de 30 vezes o nosso alcance, o nosso volume de famílias contratadas, porque a gente trouxe grandes clientes, né? Então, hoje a gente tem grandes clientes como, claro, Bradesco Seguros, né? Apvida, Multilaser, Vero, Internet, Desktop, enfim, grandes empresas que olharam aquilo, enxergaram que aquilo era algo que levava a marca delas para dentro das casas, para o dia a dia das famílias, tocando numa coisa tão importante, tão valiosa, que é o futuro dos filhos, a formação dessas crianças, e eles viram esse valor e falaram, bom, é isso. E aí foi em 2025 que a gente fecha o nosso final de 2024, a gente fecha o nosso primeiro rodado, quer dizer, a gente fechou o nosso, naquela época, maior contrato que trouxe o break-even da empresa em 25. Então, eu falo que como a gente tem que ser questionadora, a gente tem que estar com a cabeça sempre aberta para sentir o mercado e para se questionar muitas vezes e ter que mudar a forma como você está fazendo, né? Porque às vezes a gente se apaixona por uma ideia, que foi o que a gente fez durante muito tempo, e a gente queria fazer aquilo ou caber ali, mas o mercado não estava pronto para aquela conversa. E de repente a gente encaixou dentro do mercado que trouxe a gente muito rapidamente de um ponto para outro. Cara, muito legal. Eu acho que deu um overview, Mari, muito bacana sobre dos primeiros desafios ao momento que vocês chegam aqui. E um fato interessante na tua fala é exatamente esse finalzinho que você traz a importância de parar de olhar para aquilo que muitas vezes a gente entende como o caminho natural das coisas. É muito fácil você apresentar aquilo, contar o que, sem dizer para quem você vende e o que é que você faz. Você conta o que é. As pessoas vão automaticamente correlacionar isso como um benefício corporativo. Porque tende a ser um caminho natural. A lógica parece ser isso. Só que quando você pensa, cara, existem outras formas de você massificar a conexão. E veja, a Kiro é uma solução que não é para uma meia dúzia de famílias, é para milhões de famílias. E para você chegar nesse número sem fazer um esforço comercial, cavalar, para poder você conseguir ter esse número, esses são os canais que você precisa estar plugada. E eu acho que você traz isso muito bem nesse final e a reflexão que você fecha a resposta, ela é muito válida. Porque se você não abre a cabeça, se você não pensa em outras possibilidades, você não chega no cenário que você está hoje. Então, acho que isso é muito importante. Isso não é investidor que ensina, isso não é reality show que ensina, isso não é podcast que ensina, isso é o dia a dia. A é vida, o desafio. né? É a vida, exatamente. É você chegar no final do dia e você dizer assim, cara, ou a gente acha um caminho, ou a gente não vai ter para onde ir. Então, é nessa hora que a gente vê quem é a empreendedora, quem é o empreendedor que está à frente daquele negócio. E eu acho que vocês mostram essa capacidade. E aí, caminhando aqui já para o fechamento do nosso papo, aí eu vou voltar para a Fernanda, porque no final eu quero ouvir a opinião das duas, mas agora eu queria ouvir da Fernanda, já que ela é responsável pelas experiências, pela vida com os clientes, eu queria que você contasse qual é o próximo desafio. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, numa coisa que vocês falaram que eu concordo muito, tá? O Papo de Founder, ele está dentro da minha newsletter e a minha newsletter chama Camelo News. E o camelo, para muita gente, por que camelo? Porque é uma visão antagonista aos unicórnios. Eu não tenho nada contra os unicórnios, mas eu acho que a vida real não existe unicórnio, existem camelos. E quando eu pergunto isso do próximo desafio, as pessoas ficam, o sonho grande. Não. Eu não quero saber o sonho grande. Eu quero saber o próximo desafio.
qual é o próximo passo que vocês estão querendo dar com a Kiddo Pass. E aí, Fernanda, traz essa visão para onde vocês estão indo agora. Legal, acho que é ótimo ponto. Muito, muito boa essa pergunta. Bom, sem dúvida, acho que o nosso grande desafio agora é tornar a marca Kiddo Pass uma marca reconhecida e desejada, né? Porque a gente esteve muito centrados em ter um produto de muita qualidade, né? E aí a gente tem um desafio porque aqui não tem concorrentes. Não existe ninguém no Brasil ou no mundo fazendo alguma coisa similar. Então, não é um produto óbvio. Então, tudo que a gente construiu, e aí quando a gente olha para a operação daqui, é uma operação muito robusta, porque é isso, a gente está lidando com pais, mães, crianças, uma parte pedagógica, educacional, então tem metodologia, tem gestão de professores, tem gestão de conteúdos, né? É um ambiente fechado, então tudo ali é muito controlado, enfim. E a Kiddo não é um produto óbvio. Então, quando você fala da Kiddo, as pessoas não entendem automaticamente o que é. E é o que você falou, a gente é quase que um antagonista, porque a gente está indo na contramão de tudo. Primeiro que a gente está falando que uma das possíveis soluções para a democratização do acesso à educação do futuro é através das telas, indo na contramão de todas as discussões que dizem que a gente precisa necessariamente tirar as crianças das telas, né? E a nossa grande provocação é que a gente está falando de uma geração autônoma digital, né? Uma geração que nasceu aprendendo a passar o dedo na tela antes de uma letra cursiva. Uma geração que é hiperestimulada de conteúdos. Não é uma geração como a nossa que poderia usar a internet no sábado depois das 2 horas ou domingo, porque era um pulso só. E aí, se você não assistia aquele programa na TV Cultura na terça-feira, às 7 da noite, se você perdeu, acabou. Você não tem chance de assistir, de novo. E isso é uma geração hiperestimulada, com outras realidades, e uma geração que nasceu conectada, né? E a gente vem tentando, numa provocação, a gente aprofundar essa discussão. E a gente fala, sim, do tempo de tela, mas a gente fala do conteúdo que essas crianças estão consumindo e a gente transformar esse tempo de tela em um tempo de desenvolvimento e um tempo ativo. Né? A gente conseguir, de fato, usar essa tecnologia a nosso favor, tirar essas crianças desse ambiente de extrema vulnerabilidade. Então, e aí, eu tô falando de tornar a marca da Kiddo como desafio reconhecida e tudo mais, porque o nosso pagador é essa empresa que quer oferecer um serviço adicional, né, valor adicional, plugar um valor adicional à sua proposta para os seus clientes, para a sua base de usuários. Mas quando a gente olha para esse decisor, que é esse pai e essa mãe, a gente olha para essa criança, que esse é o usuário, o nosso concorrente são as redes sociais, são os streamings, são os jogos online, é todo este outro ambiente. E não é óbvio, né, o que a gente oferece. Então a gente vem na contramão com um aplicativo que você conecta em qualquer smartphone, tablet, para crianças de 3 a 12 anos, em que a gente traz uma série de conteúdos, livros, jogos, vídeos, aulas ao vivo, onde essa criança está sempre ativa. E a gente está sempre conectado aos interesses dessa geração. Então, como é que a gente entrega matemática? Como é que a gente desenvolve a parte linguística de uma criança? É com uma aula de reforço de português? Não. É com uma aula de criatividade dentro do Roblox Studio, né? É com uma aula de oficina das emoções, uma aula de teatro, onde a criança cria a própria peça de teatro. É essa criança sendo autônoma do processo de aprendizado e esses nossos professores e produtores de conteúdo sendo apenas facilitadores desse protagonismo. E é assim que a gente engaja. Então, as crianças, elas não jogam Roblox na Kiddo, elas criam seus próprios jogos, elas aprendem a lidar e falar sobre suas próprias emoções, e é isso que traz o engajamento e que traz a aprendizagem. Mas quando você fala tudo isso é muito romântico. Mas como você torna isso, de fato, né, uma ferramenta em que as famílias entendam o quanto a gente pode apoiar essa rotina e transformar esse tempo de tela? Como é que a gente consegue traduzir isso? Então, a gente está muito debruçado a falar mais do que a gente faz, porque dentro da nossa bolha, para as nossas empresas e tudo mais, a gente já está num caminho de plena ascensão, mas a gente necessariamente precisa falar mais sobre o poder de transformação e o que a gente vem fazendo através das telas, que foge do óbvio, porque não tem nenhuma outra plataforma fazendo algo similar, e porque as telas sim são vistas como vilão, e porque também tem o período da pandemia, onde as aulas se tornaram uma coisa online, meio tipo no calor da emoção, fez com que as pessoas ficassem apavoradas, né? Então, é muito comum que as pessoas falem, ai, meu filho não vai querer fazer uma aula dessa, não vai. E aí, né, e a gente tem
na Kido como missão, a gente costuma falar que da nossa geração não passa, então a gente tem como missão a gente ser um produto para toda e qualquer criança. Né? Então, todos os nossos conteúdos são acessíveis, todos os nossos produtores de conteúdo e professores passam por educação inclusiva. A nossa pedagoga responsável é especialista em educação inclusiva e a gente tem cases, por exemplo, de uma criança cadeirante com desafios cognitivos que chegou fazendo as aulas de programação e hoje já faz as aulas de artes marciais. Né? Então, existe um caminho possível. Não tem uma pessoa ou um player ou uma empresa que vai resolver um problema de educação sozinha. É por isso que a gente se pluga a empresas que levam a conectividade, por exemplo, e a gente consegue chegar em lugares que a gente jamais chegaria sozinhos, ou que se a gente fosse por um caminho B2C, por exemplo, que é o que as pessoas perguntam. Claro que é possível você assinar Kido direto, né? Mas a gente precisa gerar alcance, a gente precisa gerar poder de transformação, e para isso a gente precisa tornar a Kido uma marca reconhecida. Então é muito comum a gente contar a nossa história, contar o que a gente fala, e todo mundo fala, meu Deus, como eu não sabia disso antes. Né? Então a gente encontrou o canal, a gente tem um produtaço, e aí a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam o que é possível ser feito, até para que a gente tenha mais pessoas se unindo a essa missão, porque é isso, assim, quando a gente olha para a educação, a gente olha para a infância, a gente olha para desafios tão grandes, né, de tanta desigualdade e tudo mais, a gente precisa de um monte de gente olhando para isso e resolvendo isso juntos. Então, com certeza, a gente está muito concentrados agora em trazer voz para aquilo que a gente vem fazendo, para que mais pessoas conheçam e se unam a gente também nessa jornada aí. Tá só começando. Muito bom, muito bom. É isso. Eu acho que tem que essa mentalidade de sempre ser um começo, eu acho que é importante, porque senão a gente estaciona, o mercado passa, as oportunidades passam e a gente só vê o bonde andando e a gente do lado de fora, né? Então acho que isso é muito importante. E aí, Fernanda, caminhando já de fato para fechar, eu volto para vocês e eu quero entender, na tua visão, e essa última pergunta não tem resposta certa ou errada, mas por que a Fernanda é a pessoa certa para estar sentada nessa cadeira da Kido Pass hoje? O que é que faz você ser essa pessoa e o que é que você aprendeu para chegar nessa posição que você está? Legal. Tem uma coisa muito especial que faz com que a minha sociedade com a Mari funcione muito bem, que é a gente tá cada uma meio no seu quadrado, fazendo aquilo que a gente sabe fazer, que a gente quer fazer e que a gente gosta de fazer, né? Então, isso sem dúvida é muito importante, né? Porque às vezes a gente quer achar que dá conta de tudo, né? Que a gente faz tudo e, na verdade, a melhor coisa que a gente pode fazer é usar o nosso tempo, o nosso investimento de tempo naquilo que a gente é muito bom. Então, eu e a Mari, a gente se dividiu, ela explicou, né, brevemente, mas basicamente a gente chama aqui na Kido que ela cuida da evolução e eu cuido da experiência. Basicamente, a minha função é fazer com que a Kido cresça em cima de uma base sólida e que a gente não cresça a qualquer custo. Que a gente cuide da experiência não só dos nossos clientes, dos usuários finais, dos pagadores, mas do nosso público interno, do nosso time, das pessoas, né? Então, eu acordo todos os dias com esse olhar de garantir que eu tô colocando a minha energia no lugar certo para que a Kido cresça em cima de uma base sólida. E talvez esse seja um dos grandes diferenciais que a gente tem. A gente não está crescendo pagando qualquer preço ou em cima de qualquer custo ou deixando alguns rastros pelo caminho, né? Então, o que eu costumo dizer que pessoas fazem o seu negócio, né? As pessoas, elas são fundamentais na jornada do empreendedorismo, desde os investidores que deram fôlego e possibilidade para a gente continuar essa jornada e que, inclusive, deram injeção de ânimo em momentos em que a gente estava muito cansadas. A gente falou, tem gente acreditando e investindo nisso. Não dá. A gente não tem escolha. Então é sempre sobre pessoas. Depois vieram as pessoas abaixo de nós. E aí não é mais sobre Fernanda e Mariana. São uma série de pessoas e famílias que estão sob a nossa responsabilidade e que fazem que a gente se torne completamente incansáveis. E a gente não questiona, e é isso, a gente tem que fazer acontecer, a gente tem que ir pra cima, a gente errou, a gente vai revisitar, a gente não tem a solução, a gente vai buscar alguém que saiba. Alguém já fez isso. Né? Então, eu tenho um papel que é o que me dá muito tesão, que é
cuidar das pessoas, cuidar do nosso ambiente, tornar a Kiddo um ambiente seguro, inclusive para o nosso time ter um ambiente onde eles queiram e possam estar. E isso não é só um papo romântico, é extremamente estratégico, porque você gerenciar a infelicidade, você ter pessoas que não andam inteiras embaixo de você, é um baita de um BO. É muito difícil para um líder, porque isso gasta muito tempo e energia. E aí você acaba, tendo uma série de distrações. Então, ter pessoas felizes, inteiras, que estão fazendo o que elas têm de melhor. Então, assim, cuide das pessoas e contrate pessoas melhor que você. Só gaste tempo com aquilo que você é muito bom. Se você for meia boca, contrata alguém melhor que você. Não gasta teu tempo com isso. Não faça isso. Se questione todos os dias. Eu tô colocando minha energia no lugar certo? Porque vão vir um monte de distração. Um monte de gente ao longo do caminho que vem com ideias geniais, uma série de coisas. A gente precisa ouvir, mas a gente precisa saber filtrar. E saber, é isso que vai mudar o jogo agora, né? Então, não dar esses passos em falsos, porque é isso. Quando a gente tá muito no topo, a gente se distrai. Quando a gente tá em momentos de extrema desafio, dificuldade, que parece que você não consegue respirar mais, isso também é um desafio, sabe? E eu, assim, eu sempre falo, né? E a gente tem as trocas. E óbvio que a gente tem divergências, porque faz parte do caminho, mas a gente tem trocas muito honestas, eu e a Mari, sabe? A gente tem a capacidade de ter conversas difíceis. Isso é muito importante. Você ter um parceiro de jornada onde um ambiente seguro, onde tudo possa ser dito, né? E o que eu tenho feito todos os dias é garantir que a gente tá fazendo, que eu acho que é muito comum as pessoas se perderem, garantir que a gente tá fazendo o arroz com feijão bem feito. E garantindo a melhor entrega e experiência. Porque às vezes você se propõe a entregar X, mas a experiência do teu usuário tá muito ruim, teu produto tem gaps importantes, você nem conseguiu entregar o arroz com feijão, e aí você já quer fazer um co-brand e uma inovação, porque a gente vive num mundo que exige, você tá sempre sendo muito inovador, muito criativo, muita produtividade. Cara, se você não tá entregando o arroz com feijão bem feito, não pare antes de fazer isso acontecer. Né? Entregue a melhor experiência possível, o melhor produto possível, faça, né? Então, isso é muito comum hoje nas redes sociais, eu vejo muito isso. A marca lançando um negócio achando que vai ser maravilhoso, e aí você, uma enxurrada de comentários. Meu amigo, tu não entrega meu produto, eu não consigo falar com ninguém. E aí você mata uma grande ideia, né? Então, grandes ideias, elas são importantes, mas saiba o momento de colocá-las em prática. Então, muitas vezes, eu sou a vilã da história de tipo, agora não é a hora. Ainda tem gaps importantes, né? Então, é isso, assim. Então, e aí você falou, por que Fernanda e Mariana? E eu questionei muitas vezes. Será que a Fernanda e a Mariana, e a gente sempre se questiona, nós ainda somos as melhores pessoas para estar aqui? A gente se questionou várias vezes. Cara, mas hoje eu digo categoricamente, e já não acho que é mais que sim. Nós somos as melhores pessoas para estar aqui, acima de tudo, porque a gente não coloca a possibilidade daquilo não dar certo. E porque a gente sabe o que pode acontecer se a gente não desistir ao longo do caminho. E não é o que pode acontecer com Fernanda e Mariana, é o que a Kiddo pode se transformar quando a gente fala de Brasil e de educação. Boa, boa. Mari, você, por que você é a melhor pessoa para sentar nessa cadeira da Kiddo Pass como CEO, uma pessoa do marketing? Então, o que faz você ser essa pessoa nessa posição? Eu acho que é muito difícil você falar que você é a melhor pessoa, né? Como a Fê falou, esse caminho, ele exige muito da gente, exige que a gente, inclusive, ao longo do caminho, desenvolva muitas skills que a gente não tinha uma mínima ideia de como fazer. Então, acho que o que eu posso dizer é, sem dúvida, cara, eu sou uma pessoa imparável. Eu não desisto. A palavra desistir, para mim, é muito difícil. Eu tenho isso com o meu time direto aqui, né? Eu toco a operação comercial e muitas vezes a gente tem, tipo, um grande deal, um grande negócio que o cliente fala, tipo, não vai rolar. E aí a galera já vem, tipo, não acredito. Eu falo, calma lá, vamos... Por que não vai rolar? O que o cliente está querendo falar pra gente? O que ele está trazendo pra gente de informação? Existe ainda um ponto cego? Existe uma insegurança em algum ponto? Não existe jogar a toalha. É muito difícil para mim parar. Eu sou uma pessoa que eu realmente não paro. Eu acho que hoje, né, dentro dessa posição, o meu papel é garantir que a Kiddo esteja sempre evoluindo, né? Eu acho que a operação, ela é fundamental, é uma orquestra que a Fernanda faz. Eu sou muito, muito, não só grata, mas eu admiro demais o trabalho dela, da capacidade dela de
fazer isso tudo virar verdade, né? Ela entrega a verdade. Eu vendo tudo, assim, o mundo, e ela transforma o mundo em realidade todos os dias, né? Então, eu acho que esse jogo que a gente tem é muito maravilhoso. E o meu papel é estar incansavelmente olhando para a tendência, para revisitar os modelos que a gente estabeleceu, para me desafiar sempre, para ver se a gente está fazendo certo, se a gente pode fazer melhor, se a gente pode ir mais longe, né? Então, acho que estou sempre atenta para criar novas oportunidades de crescimento para a nossa operação, garantindo que, no fim, a estratégia que a gente está implementando, ela não seja só eficiente nesse trimestre, mas que ela se sustente pelos próximos anos, né? Então, e aí não é fácil, porque é um trabalho incansável mesmo, né? Hoje eu já penso que, enfim, acho que a gente tendo esse volume de clientes, tendo esse volume de usuários, é o que a Fê falou. A gente sabe o poder de transformação da Kido, né? E hoje eu tenho basicamente 40 milhões de crianças dentro do sistema público de saúde. Como que a gente vai conseguir chegar nessas crianças, né? Então, o meu papel é estar sempre, né? E essa ping-pong meu e da Fê, que é muito maravilhoso. Tem muita gente, é muito difícil. Eu falo que o meu casamento que deu mais certo até hoje foi o nosso, o meu e dela, porque a gente desenvolveu uma coisa que eu acho que hoje, né, depois de muita maturidade nesse caminho e enxergando e autoconhecimento, eu falo que a nossa capacidade juntas, né, como sócias, e eu acho que é legal falar sobre isso, é da gente entender que somos pessoas diferentes uma da outra. Eu respeito, admiro os pontos que ela tem que eu não tenho, e eu reconheço todas as coisas que ela é muito melhor do que eu, ao mesmo tempo que eu sei que ela faz a mesma coisa comigo. A gente tem uma visão muito sinérgica da onde a gente quer chegar. A gente é muito segura da paixão uma da outra e da dedicação uma da outra, então isso é uma coisa que nunca é questionada dentro da nossa relação, mas muitas vezes a gente discorda de como fazer isso acontecer, né? Mas eu acho que o que a gente desenvolveu ao longo do caminho, né, e respondendo por que Fernanda e Mariana, é que quando a gente tem um problema, a gente não vira uma contra a outra. A gente entende que a gente tem um problema e tem um desafio, muitas vezes uma coisa dela ou do time dela, muitas vezes do meu time, minha. Não existe esse lugar de foi você, não foi você, que a gente olha para o problema, a gente se une e a gente fala como a gente vai resolver esse problema. Então, a gente menos gasta tempo nessa coisa pelo contrário, a gente está sempre se alimentando e sempre colocando, né, uma fornalha ali de cara, o quanto eu confio em você, o quanto eu acredito em você, porque essa jornada é difícil demais, gente. É muito difícil emocionalmente. Nós sabemos, né, Luísa, a tua trajetória também é de muitos anos, a gente sabe o quanto muitas vezes a gente abdicou de sonhos pessoais nossos, de coisas que a gente poderia estar realizando, né, lá atrás, como executiva de uma multinacional que fomos já, eu e a Fê, aonde a gente poderia estar hoje, né, Então, mas nada disso paga a jornada que a gente construiu até aqui. Eu acho que hoje eu olho para mim como profissional, assim, e eu falo, cara, que absurdo. Eu acho que nada que eu pudesse viver em nenhum outro lugar me tornaria o ser humano e a profissional que eu sou hoje, né? E eu sei que a Fê também sente a mesma coisa. Eu vejo isso nela e ela vê isso em mim. A gente cresceu muito ao longo do caminho, erramos demais, erramos muito, mas muito mais do que a gente acertou. E é importante falar sobre isso. A gente se questionou muitas vezes, eu tive vários, principalmente durante as rodadas, problemas sérios de saúde mental, assim, porque é muito difícil, a pressão é muito forte, mas a gente chegou até aqui e agora a questão é de como a gente vai sair daqui até o próximo ponto, né? E nos sentimos cada vez mais preparadas, mas a gente sabe que os desafios vão ser constantes e eu provavelmente vou ter que me tornar a cada dia uma profissional e uma pessoa melhor para continuar sendo a pessoa certa para a cadeira que eu tenho. Então, é um processo contínuo de evolução. Muito bom, é isso mesmo, é isso mesmo. E eu acho que
Como eu disse, não tem resposta certa ou errada para essa pergunta, porque é da vivência, é da gente olhar para o espelho todo dia e dizer assim: por que que eu estou fazendo isso e por que que amanhã eu vou continuar fazendo isso? E o que é que eu preciso mudar? Eventualmente precisamos mudar uma coisa ou outra, ajustar, deixar de fazer. Então, eu acho que essa é uma reflexão muito de experiência pessoal. Eu acho que vocês trazem muito dessa bagagem de aprendizado, né? Para muitas empresas, 6 anos, né, contando de 2020 para cá, parece pouquíssimo tempo, mas é tanta coisa que acontece, é tanto movimento que parece que a gente está fazendo isso há 30 anos e a empresa tem 6 anos nessa operação com essas mudanças, né? Então, antes de mais nada, eu queria agradecer vocês duas pelo tempo, pelo papo. Para quem está assistindo a gente até aqui, eu deixo sempre o reforço que, além do vídeo, tem um texto que complementa as informações que a Mari e que a Fernanda trouxeram hoje. Então, leiam esse conteúdo, saibam um pouco mais sobre a Kiro. E eu sempre, obviamente, coloco a recomendação de siga a Mari, siga a Fernanda ali no LinkedIn, vai estar o LinkedIn das duas. Vejam sobre o que elas estão falando, conheçam a Quiropass, se a tua empresa ou se o teu contexto de trabalho encaixa uma solução como a Quiropass, vai lá, vai saber como trazer esse tipo de plataforma, ambiente, benefício para as pessoas que estão ligadas a você. Eu acho que o meu papel é ouvir fundadores e fundadoras, mas também apresentar bons negócios para quem está assistindo a gente. E a gente se vê no próximo Papo de Founder. Valeu!